Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Minha primeira participação aqui no Musical do Rei. Gostaria de convidar a todos a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso à Palavra de Deus. Nós estaremos tratando do assunto hoje chamado decisão, né? Quem de nós nunca precisou tomar uma grande decisão em sua vida? E se tratando de vida espiritual, todos nós temos que fazer essa decisão, né? Escolher, e não é fácil, né? Tantas decisões tomamos na nossa vida, muitas vezes de forma forçada, porque nós não sabemos escolher por vezes. Mas hoje a palavra de Deus vai nos ensinar como nós devemos fazer essa decisão. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 26, diz o seguinte: pense bem antes de dar qualquer passo, e andará sempre pelo caminho do bem. Então, toda vez que nós tivermos que decidir algo na nossa vida, principalmente o que vai nos fazer bem, nós temos que pensar bem antes. Porque se de fato nós escolhermos errado, as consequências não serão boas. E, portanto, nós devemos pensar bem. Porque se nós escolhermos bem, aí nós andaremos no caminho do bem. Se nós estivermos com Cristo, fica mais fácil nós tomar uma decisão correta, né? Quando nós aprendemos do Senhor a fazer as coisas certas. E pensar é muito importante. Muitas vezes a gente fala antes de pensar e acaba falando errado, né? Por isso que é importante nós ter muito cuidado para tomar as decisões, porque das nossas decisões, né, vai depender de muitas pessoas seguir seus caminhos, né? Quer queira ou quer não, mas a gente que estuda a palavra e busca transmitir a palavra de Deus, muitas pessoas se espelham, né, nessas mensagens que a gente acaba transmitindo. Salmo 25, versos 4 e 5 diz o seguinte: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Então aqui o salmista, né, pede ajuda de Deus para que ele saiba quais são os caminhos que ele deve seguir, para que o Senhor venha ensiná-lo as suas veredas, para que ele venha guiá-lo no caminho da verdade. Porque Deus, a qual o salmista está aqui fazendo essa petição, é o Deus da salvação dele, como é também de todos os cristãos. Então, por isso, nós devemos esperar todos os dias, esperar que o Senhor nos aponte qual é o caminho que nós devemos seguir. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Então é importante nós entendermos que nós não temos autossuficiência fora de Deus. Nós só somos alguma coisa se nós estivermos ligados com Cristo, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem a nossa inteligência, o nosso entendimento, e tudo que nós somos depende do nosso Criador. Então nós devemos colocar a nossa vida e as nossas decisões nas mãos do Senhor. Muitas vezes os nossos fracassos vêm por causa dessa autoconfiança que a gente deposita em nós mesmos. E a palavra de Deus nos ensina a colocar toda a nossa confiança em Deus. Verdade. Pois Ele é poderoso e Ele tem poder para poder fazer nós vencermos todos os nossos problemas, passar por todos os nossos obstáculos. Salmo 73, versos 23 e 24 diz que todavia eu estou de contínuo contigo.
Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Então, para que nós possamos um dia ser recebidos na glória, nós precisamos ser guiados pelos conselhos de Deus. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. E isso todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Permitir que o Senhor Jesus nos sustente pela sua mão direita. E assim nós estaremos seguros. É por isso que sempre eu gosto de dizer que tudo que Deus fez foi para a honra e glória do nome dele, né? Ele nos criou, o homem se perdeu, ele se entregou para poder resgatar o homem. E agora ele, com seu Espírito, é que nos guia, que nos capacita para poder voltar para a glória, né? Então tudo ele fez, tudo ele faz, né? Tudo é o Senhor. E esse texto é bem claro, né? Quando diz que o Senhor que nos segura, que nos sustenta pela nossa mão e nos leva e nos guia até alcançar a glória. Unicamente o Senhor tem esse poder de guiar cada um de nós. É verdade. E é interessante que o salmista fala aí que ele permite, né? Ele dá aqui uma permissão quando ele diz que ele sustenta ele pela mão direita e guia ele com seu conselho até chegar na glória. Então, ele permitiu que Deus pudesse segurar na mão dele e ele não soltou. Então, do mesmo modo, nós também devemos fazer. Segurar na mão do Senhor e não soltar. Para que as nossas decisões possam ser firmes e um dia possamos chegar nessa glória. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Então, muitas vezes, ao ter que fazer uma grande decisão, nós colocamos muita inquietação no nosso coração. O autor aí fala de Filipenses que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Por quê? Porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que está lá no céu, que está aqui conosco, concedendo a força necessária para vencer todos os obstáculos. E ele diz que as nossas petições devem ser conhecidas de Deus, né? Muitas vezes a gente vê em inquietações e nós não colocamos essas inquietações na mão de Deus em oração. Então nós devemos sim colocar todas as nossas petições, tudo que estiver afligindo o nosso coração antes de determinadas decisões, vamos colocar na mão do Senhor, porque é Ele que há de resolver todas elas. Salmo 37,5 é um salmo muito conhecido, né, de todos nós. E ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então é maravilhoso que se nós de fato entregarmos a nossa vida na mão do Senhor, se nós fizermos a nossa parte confiando nele, ele de verdade ele vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos entregar, né? Que qualquer decisão, qualquer ato da nossa vida, no que diz respeito à nossa salvação, vamos entregar na mão do Senhor. Salmo 40, verso 1 e 2. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Oh, maravilha, né? Então, quando nós esperamos com paciência no Senhor, nós vamos alcançar isso aí. O Senhor vai nos tirar do lamaçal que nós estivermos, vai nos tirar de um buraco, vai nos tirar de uma situação horrível, vai nos tirar de um relacionamento conturbado, vai nos tirar de tudo, qualquer coisa que possa nos estar afastando dele. Então, quando nós esperamos no Senhor, orando, suplicando, clamando a Ele por ajuda, para que essa decisão possa ser agradável a Ele, Ele vai firmar os nossos pés sobre uma rocha e vai firmar os nossos passos nele. Bem claro quando fala o salmista no Salmo 37,5, né? Entregar o caminho na mão do Senhor e confiar nele, que o mais Ele fará. Nós sempre queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Mas
Vemos o Salmo 40 bem claro, quando o salmista diz que com paciência espera no Senhor, né? E o Senhor vai dar o resgate, vai dar o livramento, a salvação para cada um no seu tempo. Deus vai agir na vida de todos. Amém. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, né? Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja que ele começa dizendo que esta é a confiança. Então, nós temos que ter confiança em Jesus, né? No nosso Senhor Jesus, é verdade. Temos que ter essa confiança de que se nós pedirmos alguma coisa, ele irá nos conceder. Então, precisamos fazer as nossas petições conhecidas do Senhor, para que ele saiba que nós confiamos nele, para que ele saiba que nós estamos esperando nele, como disse lá o salmo passado, né? E esperando com paciência. Então, vamos confiar no Deus que nós servimos. Por quê? Porque ele é fiel. E fala aqui que, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E ele nos ouve de maneira toda especial, como se fôssemos a única pessoa na face da terra, né? Como se você e eu estivéssemos pedindo ali somente para ele, sozinho, não existisse mais ninguém. Então vamos pedir, mas vamos confiar também, né? O texto é claro também quando ele fala que tudo que nós pedirmos, né, no nome do Senhor, ele vai agir, ele vai fazer, mas segundo a sua vontade, né? Não é a vontade minha, não é a vontade da irmã, de ninguém. Não é na hora que nós queremos, tudo é na hora de Deus, tudo é na vontade de Deus. Nós temos que confiar, pedir e esperar a hora certa que Deus vai agir na nossa vida. É verdade. Deus não é um garçom que a gente pede, na hora que pede ele já vai agir no nosso bem-querer, não. A vontade é dele, ele é Deus, nós somos apenas servos, somos criaturas que dependemos dele. E nós temos que aprender a guardar a hora certa de esperar e receber, né, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós. É verdade. Efésios 5:17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, muitas vezes, nós, nas nossas decisões, nós não entendemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Às vezes, por não saber escolher as coisas certas, né? Por não estar mais familiarizado com a palavra de Deus, ou até mesmo com o Senhor, em oração, em comunhão. Então, nós precisamos entender qual é essa vontade do Senhor. O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida? Você precisa estar cada dia mais buscando isso na sua vida. Ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Isso é estudar, ler a palavra de Deus. Muitas vezes a gente, como eu falei, quer alguma coisa, a gente pede, quer que Deus faça logo, age logo nas nossas vidas. Mas muitas vezes, aquilo que nós achamos que vai ser benéfico para nós, Deus sabe que não vai ser. Deus sabe do futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes Ele não dá naquela hora, porque Ele sabe que não vai ter benefício. Mas futuramente Deus vai agir e vai conceder. Ruth, capítulo 1, verso 16. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quem dera nós podermos dizer tão firmemente, assim como falou Ruth, todas essas palavras, né? Na hora que tivermos que tomar uma grande decisão. Nesse momento aqui, né, a sogra de Ruth estava voltando já para o seu povo, e a outra nora já tinha ido, né, para sua família. E aí ela fala para Ruth: Ruth, pode voltar para sua família, né, porque eu não terei mais filhos, então eu vou voltar para o meu povo. E aí ela teve que tomar essa grande decisão, e ela escolheu em favor de algo que seria bom não só para ela, mas também para sua sogra. Ela mostrou aqui um amor que ela já tinha adquirido por Deus, né? E decidiu tomar essa decisão em favor dele. Então, a partir daquele momento, o povo dela
povo da sogra seria também o povo de Ruth, né? E o Deus dela seria o Deus de Ruth. E quantas vezes nós nos deparamos com decisões em que temos que escolher quem é o nosso Deus, quem é o nosso povo? E aí nós temos que nos deparar com esses dois caminhos, né? Para onde nós iremos. E aí nós, com toda certeza e sem nenhum medo de errar e com toda confiança, nós devemos escolher a Deus. Não podemos estar divididos, né, entre dois pensamentos. Temos que tomar uma posição. Ruth tomou uma posição, né? Queira nós também que nós venhamos tomar uma decisão positiva ao lado do Senhor, né? Servir a Deus fielmente, andar com o Senhor. Muitas vezes nós estamos disfarçados de cristãos, mas não somos verdadeiros servos de Deus. Não tomamos ainda uma decisão completamente. Esperamos nós em Deus que nós venhamos tomar o mais rápido possível uma decisão e estar firme do lado do Senhor, pois é o único caminho que nos leva a uma salvação. É verdade. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué tomou a decisão mais acertada da sua vida, né? E inspira cada um de nós a tomarmos as nossas decisões também. Ele foi positivo no meio de muitas pessoas, ele deu um claro testemunho da sua fé. Quando ele diz aí que nós devemos temer ao Senhor com sinceridade e com verdade, é assim mesmo que nós devemos fazer. Então todo ídolo, todo Deus, seja ele de prata, de ouro, de bronze, seja ele pessoa, seja ele objetos, não importa o que seja, deitai fora, jogai fora, tire da sua vida, escolha hoje servir ao Senhor, porque assim você vai estar escolhendo algo que é para a sua salvação. E nós só temos segurança se nós estivermos ao lado de Deus, né? Porque nós sabemos que todos os ídolos são falsos, né? Não há Deus semelhante ao nosso Deus. Não existe, nem na terra, nem embaixo da terra, nem em outro lugar. Mateus 4, verso 18, verso 20 diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Veja que eles receberam o chamado de Cristo e não pensaram duas vezes, né? Eles tomaram rapidamente suas decisões e seguiram Cristo. Assim Cristo chama cada um de nós hoje a tomarmos uma decisão, a seguir os passos do Senhor Jesus. Assim como ele chamou Pedro e seu irmão André, ele está também chamando a mim, chamando você, para que possa segui-lo, para que possa tomar uma decisão firme do lado do Senhor e não deixar que o inimigo o afaste de Deus, mas tome uma posição que sirva a Deus em primeiro lugar. E é interessante aqui que fala que eles, deixando logo as redes, seguiram. Então, como você disse, eles não pensaram duas vezes antes de seguir ao Senhor. Então ali eles sentiram nas palavras do Senhor ao chamar uma firmeza muito grande, né? E agora eles não seriam mais pescadores comuns, eles seriam pescadores de homens. Então o Senhor está chamando eu, você, para ser pescadores de homens, né? Para levar a palavra, levar o ID a muitas outras pessoas que ainda não conhecem. E é assim que nós devemos fazer, aceitar o chamado tão prontamente como fez Pedro e André. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido
e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. João 6, versos 67 a 69. Então, Cristo, na sua ministração, muitas pessoas ali acharam pesado a mensagem de Cristo e se afastaram, foram embora. E Cristo falou para os que ficaram, para os 12, vocês também vão? E eles disseram que não. Para onde nós vamos? Eles reconheceram que Cristo tinha palavras de vida, que Ele era o Filho de Deus, e dessa forma decidiram seguir a Cristo. A palavra de Deus também nos fala que nós temos que seguir a Cristo, nós, porque a oração que Ele faz em João 17, tanto pelos seus discípulos, quanto por aqueles que iam crer nele ainda. Então Ele ora por nós também. E essa decisão também que eles tomaram, nós também devemos tomar. Porque muitas vezes a mensagem vem, quando ela bate no nosso ego, no nosso eu, na nossa ferida, muitas vezes, em vez de nós nos corrigir para seguir a Cristo, não, nós recebemos aquela palavra e em vez de nós receber com agrado, não, a gente rebate, a gente começa a ficar zangado, a gente não quer mais saber, se afasta de Cristo, se afasta da igreja, tomando uma decisão errada. A palavra de Deus muitas vezes vem para nos corrigir aquilo que está errado, aquilo que está em falta em nós. E nós temos que receber essa palavra no nosso coração para o nosso próprio bem, para a nossa edificação. Porque a palavra de Deus, ela vai unir, mas ela vai separar também. Aqueles que não aceitar, vão acabar se separando. Agora, aqueles que aceitarem a palavra de Deus, eles vão se unir mais ainda com Cristo. É verdade. E a palavra de Deus diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama, né? Então, quando esse povo viu o discurso de Cristo, né, eles falaram que o discurso era muito duro, né? As palavras que o Senhor estava proferindo eram muito duras. Quantas vezes nós também não ouvimos um discurso duro vindo da palavra do Senhor? Mas aí o que nós temos que fazer é ver realmente qual é a nossa falha, né? Qual é o nosso defeito e procurar corrigir. Quanto mais cedo nós tomarmos a decisão de corrigir as nossas falhas, mais perto nós vamos estar do Senhor e da sua salvação. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 28 a 30. Então, todos nós temos que ir até Cristo. Ele chama todos nós para ir até Ele, porque Cristo ele vai aliviar o nosso fardo. Cristo vai nos ensinar a verdade. Ele vai nos conduzir em veredas justas e corretas, né? Não tem um caminho melhor do que o de Cristo. Ele vai suavizar os nossos fardos. É verdade. E ele fala aí que aqueles que estiverem cansados, oprimidos ou sobrecarregados, em outra versão, ele vai aliviar. Fala de uma decisão que nós temos que tomar. Mais cedo ou mais tarde na nossa vida, nós vamos nos deparar com situações em que nós vamos encontrar com um fardo muito pesado nas nossas costas. Mas nós precisamos tomar a decisão de entregá-los a Cristo. E aí ele diz, eu os aliviarei. Então, nós vamos nos deparar com essa decisão. Mas nós precisamos escolher entregá-los a Cristo. Porque só fazendo assim o Senhor vai nos aliviar. Para finalizar, vou ler Romanos capítulo 8, verso 14, que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, que nós venhamos deixar o Espírito de Deus nos guiar, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. Porque unicamente as obras de Cristo é que vai dizer de quem realmente nós somos filhos. E sabemos que o fruto do Espírito é que nos leva para a vida, né? Que produz bonança, né? Para que nós possamos glorificar o nome de Cristo. E precisamos entender que nem sempre as decisões que nós vamos ter que tomar serão fáceis na nossa vida, né? Por vezes vai ter decisões que vai custar as nossas lágrimas,
vai custar muitas noites em orações, né? Vai custar muitas vezes suplicando, mas tenha certeza, né, no seu coração, que o Deus que você está pedindo, né, o Senhor Jesus, Ele está ouvindo todos os seus lamentos e vai lhe dar uma posição favorável para que a sua decisão seja pautada no que é bom para você e agradável aos olhos dele. Muito obrigado, né, a todos que participaram, que venham cada vez mais a levar essa mensagem, né, curtindo, compartilhando, né, se inscrevendo no nosso canal, e que o Senhor Jesus abençoe a todos individualmente e como igreja reunida. Eu também agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, transmitindo essa mensagem, que todos nós também venhamos colocar na nossa mente, no nosso coração, essa firmeza, né, de tomar a decisão correta ao lado do Senhor, porque muitos inimigos têm por aí buscado desviar o nosso foco, mas que nós possamos tomar parte dessa mensagem do Senhor, tomar essa decisão ao lado do Senhor, para que muitas pessoas sejam abençoadas e que Deus possa agir na vida de todos. Meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém.